E aí, hoje a gente vai mergulhar em dois algoritmos que são a prova viva de que a computação quântica é pra valer. E olha, eles não são só mais rápidos, eles funcionam de um jeito totalmente diferente, usando as próprias leis da física para resolver problemas que a gente até achava que eram impossíveis. Então, se prepara para conhecer os revolucionários algoritmos de Shor e Grover. E já vamos começar com uma pergunta que, vou te falar, parece até coisa de filme, mas é super séria. Será que a segurança que protege todo o nosso mundo digital, de senhas a bancos, está com os dias contados? Isso não é ficção científica, não. E a resposta passa diretamente por um dos algoritmos que a gente vai desvendar hoje. A ideia central aqui é o que a gente chama de vantagem quântica. E para entender isso, não pense num carro de corrida sendo um pouquinho mais rápido que um carro normal. Não. Pensa assim. É como ter um avião que pode simplesmente ignorar estradas, montanhas e trânsito para chegar num lugar, enquanto o carro clássico ficaria preso por anos. São jeitos fundamentalmente diferentes de atacar um problema. Vamos começar com o nosso primeiro pioneiro, o algoritmo de Peter Shor. Se a computação quântica tivesse um popstar, seria esse. E o motivo da fama dele é bem simples e ao mesmo tempo poderoso. Ele tem o potencial de quebrar a espinha dorsal da segurança digital que a gente conhece. O alvo do Shor é um problema matemático chamado fatoração. Sabe fatorar 15? Moleza, 3 vezes 5. Agora imagina um número com 200 dígitos. Achar os fatores primos desse número é mas tão difícil para um computador normal que levaria milênios. E é exatamente nessa dificuldade impossível que a criptografia RSA, que protege nossas conversas, confia para manter tudo seguro. E é aqui que o queixo cai. A escala da diferença é chocante. A gente não está falando de ser 10 ou 20% melhor. Estamos comparando o tempo de vida de uma civilização inteira com, talvez, uma tarde de trabalho. É isso que a vantagem quântica do Shor significa. Não é uma evolução, sabe? É uma ruptura completa. Tá, mas como é que isso funciona? Aí que tá a genialidade da coisa. O Shor não fica tentando adivinhar os fatores na força bruta. Ele, de forma muito inteligente, transforma o problema de fatoração num problema de achar um padrão, uma periodicidade. Pense em procurar um eco num vale. Um computador quântico consegue, usando a superposição, gritar todos os números de uma vez e, com a interferência, amplificar o eco certo. Assim, ele acha esse padrão de forma super eficiente. E uma vez que ele acha o padrão, um cálculo clássico bem simples revela os fatores. É genial. E essa é a palavra-chave aqui: exponencial. A vantagem não é só grande, ela é exponencial. O que isso quer dizer? Que a cada dígito que a gente adiciona no número para fatorar, a tarefa para o computador clássico fica muito, mas muito mais difícil. Já para o algoritmo de Shor, o aumento da dificuldade é mínimo. A distância entre os dois não só cresce, ela explode. Ok, se o Shor é o mestre em quebrar códigos, o nosso segundo pioneiro é o mestre em achar coisas. Bora conhecer o algoritmo de Love Grover. A especialidade dele não é fatorar, mas sim um problema que todo mundo conhece: a busca. Ele é tipo um super buscador quântico feito para achar uma agulha num palheiro digital gigantesco. O problema que o Grover ataca é a busca numa base de dados toda bagunçada sem ordem nenhuma. Imagina uma lista telefônica gigante com 1 milhão de nomes, só que completamente fora de ordem alfabética. Para um computador normal, a única saída é a força bruta: checar nome por nome, um por um. Uma tarefa que pode ser incrivelmente lenta. Então, em média, um computador clássico teria que olhar, uns 500 mil nomes para achar o que procura. Já o algoritmo de Grover, usando a mágica quântica, consegue fazer a mesma coisa com mais ou menos a raiz quadrada do número de itens. Para 1 milhão de nomes, isso dá umas 1000 tentativas. É a diferença entre procurar por dias e achar em minutos. Surreal. A mágica aqui tem um nome: amplificação de amplitude. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, com a superposição, o algoritmo meio que cria um estado onde todos os nomes da lista existem ao mesmo tempo. Depois, ele marca o item que a gente está procurando, como se colocasse um sinalizador invisível nele. E, por fim, ele amplifica o sinal desse item marcado e diminui o de todos os outros. Repetindo isso algumas vezes, a chance de achar a resposta certa chega perto de 100%. Essa vantagem é o que a gente chama de aceleração quadrática. E é bom deixar claro, não é aquele ganho absurdo exponencial do Shor. Mas não se enganem, uma aceleração quadrática já é um salto gigantesco capaz de revolucionar áreas como otimização de logística, treinamento de inteligência artificial e até busca em bancos de dados genéticos. Bom, agora que a gente já conheceu os dois pioneiros, que tal colocar eles frente a frente?
Isso vai ajudar a gente a fixar bem o que cada um faz e onde está o poder único de cada um deles. Olha só essa tabela, ela resume tudo direitinho. De um lado, o Shor, focado em fatoração, com um ganho exponencial que abala a criptografia. Do outro, o Grover, focado na busca, com um ganho quadrático que acelera a otimização e a IA. Um é como se fosse um míssil teleguiado para um problema bem específico. O outro é uma ferramenta super poderosa para uma variedade enorme de usos. Beleza, mas no final das contas, por que esses dois são tão importantes assim? Primeiro, porque eles são a prova de que a vantagem quântica não é só teoria, ela é real. Eles mostraram que é possível. Segundo, eles ensinaram a gente a programar com a física, a manipular a superposição e a interferência para conseguir respostas. E, por último, eles são a base, sabe, os blocos de construção que abrem as portas para uma geração totalmente nova de soluções quânticas. O que a gente precisa entender é que Shor e Grover são muito mais do que só algoritmos. Eles são tipo o marco zero de uma nova era da computação. Uma era em que a gente não está mais limitado só por zeros e uns, mas pode explorar a riqueza do universo quântico para resolver problemas. Mas claro, pé no chão, né? O hardware quântico hoje, bom, ainda está engatinhando. Os qubits são super sensíveis, o que gera muito erro. Construir um computador quântico grande o suficiente e com correção de erros boa bastante para rodar o algoritmo de Shor num problema real, olha, é um dos maiores desafios de engenharia do nosso tempo. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Shor e Grover provaram que problemas que pareciam ter uma barreira intransponível podem ser superados com um jeito novo de pensar. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo muro impossível que a computação quântica vai derrubar? A descoberta de novos materiais, o desenvolvimento de medicamentos, a jornada para responder isso? Bom, ela está só começando.